Bom dia, ouvintes da Rádio Tia Flotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resiliência, que é a capacidade de superação de desafios na vida. Você perdeu o emprego, seu cônjuge pediu o divórcio, algo catastrófico ocorreu na sua vida, como acidente, morte de um ente querido, um crime, enchente. Como você reage a tudo isso? Você certamente irá sofrer, porque a nós nos foi ensinado que coisas desse tipo nos provocam dores. Você se afunda em si mesmo e pode até chegar a afirmar que está no fundo do poço. Mas para a sociedade como um todo, nossos pais, amigos, parentes, professores, nos ensina que acontecimentos ruins como o erro, a falha, o fracasso, também são coisas horríveis. Mas ninguém nos ensina como aprender com eles e vislumbrar novos caminhos para nos tornarmos pessoas melhores, se as coisas vierem a se repetir. Em qualquer uma dessas situações que eu falei agora há pouco, citadas como exemplos, iremos reagir de acordo com nossas crenças e nossos valores. Mas o que devemos ter em conta que é pela mente que iremos perceber tais fatos, e estes fatos irão gerar respostas após serem filtrados pelas nossas mentes. Trocando em miúdos, nós não lidamos com a realidade, sim com a percepção da realidade. Portanto, nossas reações, boas ou ruins, vão depender de como nossa mente interpreta o evento ou a situação, trocando em miúdos, como nós percebemos a situação e não a realidade em si. E isto é algo individual, ou seja, cada ser humano reage de uma maneira. Assim sendo, o estresse pode ser compreendido como a forma de se perceber cada evento ou fato. O que pode para uns representar um risco em um determinado momento de suas vidas, pode não sê-lo em outro momento, ou para outras pessoas. A diferença está em nossa reação. A vivência de algo negativo nos ensina a reagir de forma diferente e mais serena, caso o mesmo evento venha a se repetir, o que faz com que não tenhamos as mesmas reações. E não iremos tê-las porque nos adaptamos, nos reajustamos e aprendemos a reagir de forma mais inteligente, para não chegarmos novamente ao fundo do poço. Esta capacidade humana tem o nome de resiliência. É uma palavra oriunda da física e definida como a propriedade pela qual a energia armazenada em um determinado corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão causadora de uma deformação elástica. Ou seja, a capacidade de um corpo voltar ao estado normal após ter sofrido pressão que foi removida. Em ciências sociais, a resiliência é uma qualidade de resistência e perseverança da pessoa humana face às dificuldades que encontra. Em medicina, é a capacidade que o indivíduo tem de resistir por si próprio ou por medicamentos a uma doença, infecção ou intervenção. Em biologia, é a capacidade que a natureza tem de se reorganizar após passar por uma situação de devastação. Em psicologia, é a capacidade que o ser humano tem em superar situações adversas, perdas, estresse, crises, com um mínimo de disfunção em seu comportamento, adaptando-se ou ajustando-se à nova situação. O Dr. Alberto Dauria nos fornece o seguinte exemplo. Um indivíduo submetido a situações de crises, estresse ou perdas e que sabe vencer sem lesões severas, que ele chama de rachaduras, é o resiliente. Já aquele que não possui resiliência é chamado homem ou mulher de vidro, que se quebra ao ser submetido a pressões e situações estressantes. A ideia de resiliência pode ser comparada às modificações da forma de uma bexiga, parcialmente inflada, se comprimida, adquirindo as formas mais diversas e retornando ao seu estado inicial, após a remoção das pressões exercidas sobre a mesma. Outra definição de resiliência é a capacidade de responder de forma mais consistente aos desafios e dificuldades, de reagir com flexibilidade e capacidade de recuperação diante de desafios e circunstâncias desfavoráveis, obtendo uma atitude otimista, positiva e perseverante e mantendo um equilíbrio dinâmico durante e após os embates. Desse modo, a resiliência é a capacidade que o indivíduo possui em saber lidar com pressões e situações difíceis e adversas, sem prejuízo de sua saúde física e de seu equilíbrio emocional. Quem é resiliente consegue recuperar-se após vencer cada desafio
E quanto mais resiliente é a pessoa, menor será o índice de doenças e maior será o seu desenvolvimento pessoal. Resiliência significa equilíbrio entre tensão e capacidade de lutar, além de servir de aprendizado para estarmos preparados quando outra situação adversa acontecer. Pessoas resilientes abrem-se para outro nível de consciência. Atualmente, várias organizações têm fornecido ferramentas e treinamentos nessa área, pois aquele colaborador que não desenvolve a resiliência poderá apresentar queda de produtividade e desenvolvimento de doenças. Com isto, todos os colaboradores e líderes terão a oportunidade de aumentar o conhecimento de si mesmos, mudar suas respostas, tanto comportamentais como emocionais, diminuir a ansiedade e o estresse frente às adversidades e aumentar sua confiança quando incertezas se fizerem presentes. Como desenvolver ou aumentar a resiliência? Dr. Alberto Daurea fornece as seguintes orientações. Mentalizar seu projeto de vida, mesmo que não possa ser colocado em prática imediatamente. Sonhar com seu projeto é confortante e reduz a ansiedade. Aprender e adotar métodos práticos de relaxamento e meditação, pois desenvolvem a paz interior, abaixam a ansiedade. Praticar esporte para aumentar o ânimo e a disposição. Pessoas que praticam atividade física regularmente têm maior força psicológica para superar problemas na vida. Procurar manter o lar em harmonia, pois isto representa o ponto de apoio para recuperar-se. Aproveitar parte do tempo para ampliar conhecimentos, pois isto aumenta a sua autoconfiança. Assumir riscos, ter coragem, pois não adianta brigar com os problemas, mas enfrentá-los para não ser destruído por eles. Ou você fica vermelho 5 minutos ou amarelo o resto da vida. Tornar-se um sobrevivente repleto de recursos no mercado de trabalho. Usar a criatividade e a imaginação para quebrar a rotina e mudar seus hábitos, para resolver situações imprevistas, adversas e delicadas. Transformar-se em um otimista incurável, visualizando sempre um futuro bom e melhor. Apurar seu senso de humor, desarmar os pessimistas. Separar bem quem você é e o que você faz. Permitir-se sentir dor, recuar e às vezes enfraquecer para em seguida retornar a seu estado original. Vantagens. O desenvolvimento da resiliência pode proporcionar ao ser humano as seguintes vantagens. Permitir nossa reciclagem pessoal através da renovação de nossas energias e da reintegração ou ajustamento a uma nova realidade. Fornecer a oportunidade de curar velhas feridas. Descobrir novas formas de lidar com a vida e de nos organizarmos de modo mais eficaz. Melhor preparação para lidarmos com pressões. Fornecer meios de reduzir pressões desnecessárias, reconhecendo como são criadas e mantidas. Desenvolver a capacidade que cada um tem de se adequar e flexibilizar as situações sem perder seus objetivos. A resiliência fortalece o desempenho, mantendo as habilidades e competências necessárias para que o indivíduo continue seu aprendizado, seu desenvolvimento e ascensão nas diversas áreas da vida, sendo elas família, trabalho ou estudo, amigos, lazer, relacionamento amoroso, saúde e área espiritual. Para Frederick Fleck, as características da pessoa resiliente são capacidade de aprender, autorrespeito, criatividade na solução de problemas, habilidade em recuperar a autoestima quando diminuída ou temporariamente perdida, independência de espírito, autonomia, liberdade e independência, habilidade de fazer e manter amigos, disposição para sonhar, bom senso de humor, grande variedade de interesses. Já para Eduardo Carmelho, os resilientes são as pessoas que possuem uma combinação das seguintes qualidades. São bastante confiantes, acreditam em si mesmos e naquilo que são capazes de fazer. Gostam e aceitam mudanças, encaram situações de estresse e adversidades como desafios a serem sempre superados. Têm baixa ansiedade e alta extroversão. São abertos a novas experiências e formas de fazer as coisas. Nunca desanimam. Têm autoconhecimento e autoestima positivos,
conseguem administrar seus sentimentos e suas emoções em ambientes imprevisíveis e emergenciais. São emocionalmente inteligentes, conhecem suas emoções, sabem administrá-las, conseguem automotivar-se, reconhecem emoções em outras pessoas e sabem manejar relacionamentos. São altamente criativos, procuram constantemente por inovações, não se conformam com a monotonia, dispõem de uma eficaz capacidade de resposta, mantêm altos níveis de clareza, concentração, calma e orientação frente a uma situação adversa. Bom, gente, eu vou aqui agora apresentar a vocês uma metáfora que ensina como é uma pessoa resiliente. Escolhas da vida. João era o tipo de cara que você gostaria de conhecer. Ele estava sempre de bom humor e sempre tinha algo de positivo para dizer. Quando alguém lhe perguntava como ele estava, a resposta seria algo cada vez melhor. Ele era um gerente especial, pois seus garçons o seguiam de restaurante a restaurante apenas pelas suas atitudes. Ele era um motivador nato. Se um colaborador estava dentro de um dia ruim, João estava sempre dizendo como ver o lado positivo da situação. Fiquei tão curioso com seu estilo de vida que um dia lhe perguntei: "Você não pode ser uma pessoa tão positiva todo o tempo. Como você faz isso?" E ele me respondeu: "A cada manhã, ao acordar, digo para mim mesmo: João, você tem duas escolhas hoje. Pode ficar de bom humor ou de mau humor. Eu escolho ficar de bom humor. Cada vez que algo de ruim acontece, posso escolher bancar a vítima ou aprender alguma coisa com isso. Eu escolho aprender algo. Toda vez que alguém reclamar, posso escolher aceitar a reclamação ou mostrar o lado positivo da vida." "Certo, mas não é fácil", argumentei. "É fácil", disse-me João. "A vida é feita de escolhas. Quando você examina a fundo em toda a situação, sempre há uma escolha. Você escolhe como reagir às situações. Você escolhe como as pessoas afetarão o seu humor. É sua a escolha de como viver a sua vida." Eu pensei sobre o que João disse, que sempre lembrava dele quando fazia uma escolha. Anos mais tarde, soube que João cometera um erro. Deixando a porta de serviço aberta pela manhã, foi rendido por assaltantes. Dominado, enquanto tentava abrir o cofre, sua mão tremendo pelo nervosismo, desfez a combinação do segredo. Os ladrões entraram em pânico e atiraram nele. Por sorte, ele foi encontrado a tempo de ser socorrido e levado para um hospital. Depois de 18 horas de cirurgia e semanas de tratamento intensivo, teve alta, ainda com fragmentos de bala alojados em seu corpo. Encontrei João mais ou menos por acaso. Quando lhe perguntei como estava, respondeu: "Cada vez melhor." Contou-me o que havia acontecido, perguntando: "Quer ver minhas cicatrizes?" Recusei ver seus antigos ferimentos, mas perguntei-lhe o que havia passado em sua mente na ocasião do assalto. "A primeira coisa que pensei foi que deveria ter trancado a porta de trás", respondeu. Então, deitado no chão ensanguentado, lembrei que tinha duas escolhas: poderia viver ou morrer. Escolhi viver. "Você não estava com medo?" perguntei. Os paramédicos foram ótimos. Eles me diziam que tudo ia dar certo e que eu ia ficar bom. Mas quando entrei na sala de emergência e vi a expressão dos médicos e enfermeiras, fiquei apavorado. Em seus lábios eu lia: "Este aí já era." Decidi então que tinha que fazer algo. "O que fez?" perguntei. Bem, havia uma enfermeira que fazia muitas perguntas. Me perguntou se eu era alérgico a alguma coisa. Eu respondi sim. Todos pararam para ouvir a minha resposta. Tomei fôlego e gritei: "Sou alérgico a balas." Entre as risadas lhe disse: "Eu estou escolhendo viver. Opere-me como um ser vivo, não morto." João sobreviveu graças à persistência dos médicos, mas também graças à sua atitude. Aprendi que todo dia temos a opção de viver plenamente. Afinal de contas, atitude é tudo. Não importa o que acontece comigo. O que importa é como eu vou reagir em relação a tudo o que acontece, ou seja, nossas atitudes. Ensinamento. Na vida de todos nós acontecem coisas que a gente não escolheu e que, se a gente pudesse escolher, certamente a gente ia escolher que fosse diferente. Porém, ainda que eu não possa escolher tudo que vai acontecer na minha vida, tem como escolher como é que eu vou reagir ao que aconteceu e eu não escolhi. E sempre tem uma maneira boa de se reagir, que é buscando aprender ou crescer com o desafio. Qual que é a lição dessa história? Não importa o que acontece comigo, o que importa é como eu vou reagir a tudo que acontece comigo. Bom, gente, vou ficando por aqui e até semana que vem. Lembrando a todos que o programa Manual de Vida está disponível no site www.radioteoflotone.com.br e
www.projetovaloreshumanos.com.br. Até semana que vem. Tchau!